Seguinte, nunca pensei que eu ia falar isso, mas terceirizar um serviço é mais difícil do que eu pensava. E por que eu tô falando isso? Eu separei aqui alguns motivos, né? E eu vou discorrer um pouco nesse vídeo. Por que eu tô falando isso? Bom, a gente achou que quando a gente chegasse no patamar de poder terceirizar, a gente estaria em um nível que a gente poderia escolher com quem a gente trabalhava, né? E assim, por mais que a gente possa fazer isso um pouco, né, a gente encontrou alguns dilemas na hora de fazer essa terceirização. Alguns que eu posso citar aqui, por exemplo, dificuldade de encontrar compatibilidade de preço e qualidade. Então, ou a qualidade do cara era muito alta, então o preço dele subia, ou ao contrário, normalmente a qualidade era um pouco inferior do que a gente quer e o preço lá embaixo. E nisso a gente encontra bastante dificuldade, né, de encontrar o que a gente quer no mercado. Então, a gente está num patamar intermediário, eu diria assim, né, se for para deixar bem claro assim para quem quiser trabalhar com a gente, em que a gente preza por qualidade, mas também não tem valores estratosféricos para gastar com isso. Né? Principalmente por quê? Porque hoje a gente trabalha com clientes e clientes têm um determinado limite que eles pagam. Então a gente, com base nos preços que a gente está recebendo dos nossos clientes, a gente resolveu terceirizar o processo, principalmente de edição de vídeo e design do nosso social media. Então, basicamente, são esses dois serviços que a gente está tentando terceirizar. Quanto à edição de vídeo, é mais para o meu canal próprio e o design é para o social media dos clientes. E, bom, nisso, né, no decorrer dessas semanas que a gente já está trabalhando nessa, como que eu posso chamar? A gente realmente fez um processo seletivo para conseguir pegar essas pessoas para tentar fazer um funil ali e ver quem que era mais capacitado e que tinha um preço mais compatível com o nosso. E realmente, inclusive hoje que eu estou gravando esse vídeo, a gente sentou, fez uma reunião só para tentar analisar os perfis de cada candidato. Por mais que a gente não nomeou dessa forma como um processo seletivo, a gente realmente agora está levando como se fosse. Então, se você está aí vendo esse vídeo e você ou está editando um vídeo meu daqui a algumas semanas e tudo mais, provavelmente você passou por essa seleção. Por mais que a gente não quisesse, né, a gente viu que não tinha como. Muita gente veio atrás da gente, mandando portfólio, mandando currículo e tudo mais, e a gente teve realmente que sentar a bunda na cadeira, fazer uma reunião e tentar entender qual perfil que era melhor que outros, qual que se enquadravam melhor na nossa empresa. Né? E nisso eu estou falando aqui, mas a gente está mais ou menos na metade de todo o processo. Né? Então a gente começou, a gente postou nas nossas redes sociais, a minha sócia postou, eu postei, divulgamos com algumas pessoas mais próximas que trabalham na área e nisso vieram muitas pessoas atrás da gente. Né? Algumas nem mandaram portfólio, algumas a gente pediu algumas coisas e elas não cumpriram, então algumas já foram deixadas para trás. Mas nisso a gente segue com alguns candidatos ainda. Né? E nisso, aí eu deixo uma reclamação, né? Um pouco sobre o mercado. Muita gente que veio atrás da gente se preocupa muito em jogar a quantidade, né? A gente manda a quantidade para ela e ela retorna só o preço. E nisso eu vejo um grande problema. Por quê? Porque quando você quer arrumar alguém, você quer trabalhar para alguma pessoa, primeiro você tem que dar alguma coisa para depois receber. Então, se você quer que alguém te contrate para ser o editor de vídeo, por exemplo, você realmente precisa, às vezes, mostrar o seu portfólio ou, quando necessário, fazer uma edição de vídeo pro cara de forma gratuita mesmo, como um teste. E muitas das pessoas que a gente mandou, né, mandaram mensagem pra gente, então elas tinham interesse em trabalhar pra gente. E nisso a gente retornando algumas quantidades e tudo mais, às vezes a gente pediu o portfólio para a maioria das pessoas e nem isso elas retornavam, elas só retornavam a proposta, não se preocupavam em apresentar, não se preocupavam em saber nossa opinião, só mandava a proposta com as quantidades e os preços. E nisso eu vejo vários problemas, né? O primeiro eu já até citei, que é a questão de você apresentar a proposta. A gente, né, quando a gente trabalha com social media, a gente presta serviço para clientes. E quando a gente presta esse tipo de serviço, a gente gosta sim de apresentar a proposta para o cliente. Porque, é muito difícil você explicar, né, para o cliente tudo o que vai acontecer no seu serviço, seja de social media, de edição de vídeo, o que for,
em um papel, né, em uma folha A4 ou até numa apresentação. É muito difícil a pessoa só lendo ela realmente entender o valor que você vai agregar para ela. Então é muito importante que você apresente, né? Não fique somente limitado ao envio do PDF. Isso vai travar muito. Você pode ter certeza que a conversão das suas vendas, né, de serviços vai aumentar muito se você se preocupar em pelo menos apresentar. Eu não posso te garantir que a maioria dos clientes vão fechar, mas pode ter certeza que essa porcentagem que converte vai aumentar sim, tá bom? Outra coisa, uma questão no mercado, né? Isso eu venho percebendo, por mais que eu só tenha 1 ano de mercado nisso, as pessoas elas ficam muito vinculadas somente ao dinheiro, né? Elas não veem, às vezes, uma possibilidade de futuro. Então, assim, se eu peço alguma coisa, se eu peço uma proposta para a pessoa e ela me encaminha uma proposta com 12 postagens no mês, sendo 8 edições de vídeos e 4 designs de social media, vamos supor que é assim. Quando eu peço um bônus, um extra, a pessoa antes se preocupa em perguntar qual que é o valor que eu vou pagar pelo bônus do que tentar fazer de forma gratuita ali, ou às vezes até enviar primeiro para depois perguntar. Então, assim, isso é muito questão de se preocupar somente com o dinheiro, né? Eu vejo isso, por mais que dinheiro é importante, eu sei, eu compreendo porque eu trabalho com isso, vai muito mais de você querer agregar o valor para o cliente para depois você pedir algo em troca. Então, assim, isso é algo que a gente aqui na firma a gente leva em consideração. Sempre quando um cliente pede um post, a gente vai, não, beleza, pode deixar, a gente faz aqui, depois encaminha para você, aprova, você aprova, a gente posta. E depois se preocupa com os valores, entendeu? Então, assim, isso, eu estou falando isso de uma forma mais prática. Mas, por exemplo, você está prospectando um cliente. Isso aí é até uma estratégia que a gente está pensando. Então, o cara vamos supor, o cara tem um canal de podcast. A gente manda um Reels para ele, mostra que a gente tem a capacidade de prestar aquele serviço para ele e libera, fala, cara, pode até postar aí se você quiser, beleza? E depois disso, né, a gente aborda e fala, ó, então, a gente trabalha com esse tipo de serviço, a gente já mostrou para você, você gostou muito, às vezes ele até postou na rede social, gerou resultado para ele, e aí você consegue, às vezes, até fechar um cliente, né? Então, assim, primeiro mostra o valor do seu trabalho, agrega valor para o cliente e depois você se preocupa com quanto você vai ganhar, entendeu? Isso é muito importante porque assim, o mercado está cheio de gente que quer receber antes de fazer. E normalmente, né, se você não tem portfólio principalmente, é muito importante que você se preocupe em agregar valor primeiro para depois pedir algo em troca. Então, hoje, né, a gente está trabalhando dessa forma que eu expliquei para vocês e estamos aí no processo de uma seleção de alguns candidatos. Por mais que a gente não nomeou dessa forma, acabou se tornando um processo seletivo para a gente escolher quem vai trabalhar com a gente. Então, só para finalizar, né, não gosto de falar isso nos vídeos porque eu sei que diminui a retenção, mas para finalizar, lembrando que a gente está elaborando o nosso primeiro curso de análise de métrica. O nome dele é Método ADM de Análise de Métrica, então é Método Análise de Métrica, Método ADM, né? Vai ser um curso em que a gente vai explicar tudo o que você precisa saber sobre análise de métrica. A gente vai disponibilizar para você todo o processo que a gente elaborou e fez, né, o nosso canal Cortes da Firma crescer. E hoje, né, a gente aplica isso em todos os nossos outros canais. Então, se você tem um canal monetizado, pode ter certeza que com esse curso, né, o de análise de métrica, curso Método ADM, você vai conseguir alavancar o seu canal e crescer muito mais. Fechou? Espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo.